dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei que hora você está assistindo este conteúdo, mas seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, já se inscreve. Se você ainda não segue o meu Instagram, já siga aí o meu Instagram. Corre, bora aí, já compartilha esse conteúdo de hoje, dando sequência aqui. Um bate-papo sobre empreendedorismo, Start Empreendedor. Então já tem muito conteúdo para vocês aí e vai ter muito mais aí, então se prepara. Então compartilha aí com seus colegas que empreendem, que curtem esse tipo de assunto, pois não é um tipo de assunto que agrada a todos. E a ideia é realmente essa, a ideia é atingir as pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham a mesma visão, que queiram atingir um sucesso, empreender, melhorar. Fechou? Então aí pega seu café e vamos juntos. Em uma das últimas lives eu fiz o meu maravilhoso café e entrei numa linha de raciocínio, comecei a falar e esqueci do meu café, o café gelou. Então, me ajuda aí, vai. Hoje eu não posso esquecer do meu cafezinho maravilhoso aqui. Hoje, quero falar com vocês sobre sócios. Uau, assunto delicado. Vamos falar sobre sócios. Você tem sócio? Então, se você tem, não marca ele nesse vídeo, brincadeira. Se você tem sócios, com certeza você vai se identificar com muitas coisas que nós vamos falar aqui hoje. E para você que não tem sócios, não faz ideia ou até pensa em ter algum sócio, essa live vai fazer sentido para você. Fechou, pessoal? Porque sócios, muitas das brigas empresariais, ou quase todas, envolvem sociedades, sócios, brigas entre sócios. É muito comum traições, é muito comum um sócio que rouba a empresa, é muito comum, infelizmente, toda empresa muitas vezes tem um sócio folgado, sabe? Tem várias pessoas e daí tem aquele que é o mais folgado. Então assim, existem milhares de tipos de sócios, tá? Mas eu não tô aqui para falar mal de sócio, eu não tô aqui para dar indireta, para que você compartilhe esse vídeo para aquela pessoa. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente crescer, a gente aprender. Fechou? Bom, eu separei aqui 5 pontos sobre sócios que nós precisamos entender, tá? E o primeiro ponto que eu quero falar aqui para você nesta manhã, hoje é jogo do Brasil, hoje espero aí que nós possamos dar mais um passo aí rumo ao Hexa. Então não sei que dia você está assistindo esse conteúdo, mas o dia que está sendo gravado aqui, hoje é jogo do Brasil, quartas de finais da Copa do Mundo 2022 e eu creio aí no Hexa. Vamos embora? E vamos pegar esse gancho? Seleção brasileira nada mais é do que uma sociedade. Ela é uma empresa, é uma sociedade, onde o fundador é o Tite e ele escolheu 26 sócios. Ele teve que escolher 26 sócios para uma empreitada. Qual que é a empreitada? Ganhar 7 jogos e ser campeão do mundo. Essa é a empreitada, essa é a missão, esse é o objetivo. E perceba que houveram algumas discussões com relação a se ele deveria ter convocado fulano ou ciclano. Fazendo uma analogia, se discutiu se ele deveria ter chamado fulano ou ciclano para ser sócio dessa empreitada. Mas perceba que quando você olha com essa ótica de sociedade, você começa a entender um pouco mais o porquê, como, quais são os requisitos e critérios que fez com que o Tite escolhesse aqueles 26. Pois, quando você vai montar uma sociedade, você não olha apenas as habilidades e as qualificações. Não.
Você só vai olhar habilidades e qualificações, que é o que a maioria das pessoas fazem, quando você vai contratar um funcionário. Aí ok, você vai contratar um funcionário, você quer saber as habilidades, qualificações dele, se ele vai conseguir desempenhar ali o papel, show de bola, certo? E também, se você não gostar no dia a dia, você pega e manda embora. Agora, um sócio vai além. Perceba que quando você vai escolher um sócio para sua sociedade, para sua empresa, é como se você estivesse colocando alguém para dentro da sua família. É como se você estivesse montando a sua seleção e tudo tem que dar certo. Perceba que tudo tem que dar certo. Então, por isso que o Tite, quando ele fala o porquê que ele convocou certo atleta, ele menciona alguns pilares que ele utilizou para ser feita aquela convocação. E um dos pilares que chamou muita atenção e muito se falou foi a capacidade de liderança técnica. Virou até um jargão, tá na moda, uma liderança técnica. Às vezes o cara já nem está jogando tanto assim mais, às vezes o cara já nem está no auge físico, mas ele exerce uma liderança técnica na equipe. Ou seja, nós estamos falando de gestão de pessoas. Então, quando nós falamos de empresas, sociedades, você precisa estar atento à gestão de pessoas. Porque não adianta nada você ser apresentado ou conhecer uma pessoa maravilhosa que tem a habilidade que você precisa, as características que você precisa para exercer aquela função, mas se essa pessoa não for boa de grupo, essa pessoa não for boa de pessoas, vai estragar o ambiente da sua empresa. Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que alguns de vocês, empresários, já passaram por isso, de ou contratar um funcionário ou de ter algum sócio que ele até era bom no que ele fazia, mas essa pessoa estragava o ambiente, essa pessoa era tóxica, essa pessoa destruía ali a sua gestão de pessoas. Eu tenho certeza que você já cometeu esse erro. Então você sabe o quanto é importante abrir os olhos e entender e adquirir conhecimento de como escolher um sócio e também de como escolher um funcionário. Preciso melhorar meu processo seletivo, não é verdade? Enfim, então nós vemos aqui uma analogia que me veio esse insight agora entre o Tite, a seleção brasileira, e uma empresa. Aquilo também é uma empresa. Sócios, então vamos lá, como escolher? Como escolher um sócio? Você precisa estabelecer princípios que são irrevogáveis, tá? Lendo e estudando alguns grandes empresários brasileiros com conteúdos que estão disponíveis aí na internet, vejo que muitos falam e muitos partem dessa linha. Quando eu vou escolher um CEO da minha empresa, ou quando eu vou escolher um sócio, ou quando eu vou escolher mesmo um funcionário, às vezes num cargo de confiança, eu tenho que partir de princípios que são irrevogáveis, tá? Pode ser que aquela pessoa tenha alguns defeitos, sim, pode ser que aquela pessoa tenha alguns problemas, sim, mas eu preciso ter uma lista de itens que para mim é irrevogável, isso eu não abro mão, tá? Eu estava assistindo um podcast esses dias e vi uma pessoa, uma mulher, ela falando que depois de muito tempo, quando ela vai namorar algum homem, a partir de agora ela tem alguns princípios irrevogáveis, que ela não namora homem que fuma. Na juventude dela ela fazia isso e agora não mais. Então ela até comentou que poderia ser o Caio Castro, poderia ser o Brad Pitt. Se fuma, ela não namora. Então isso são princípios irrevogáveis, tá? Então você empresário, empreendedor, você que também não empreende, mas talvez pensa nisso um dia, mas você pode aplicar isso na sua vida. Nós precisamos ter princípios irrevogáveis, pois isso vai nos ajudar a tomar as decisões do dia a dia. Faz sentido? Nós precisamos ter princípios irrevogáveis que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a tomar as decisões no dia a dia, que vão nos ajudar a decidir se a gente vai por aqui ou vai por ali. Isso é muito importante, tá?
Então, fica aí a tarefa para você. Coloca aí, faz a sua lista de princípios irrevogáveis, de coisas que você não abre mão na sua vida, de coisas que você não abre mão na sua empresa. Por exemplo, eu não abro mão de uma pessoa bem educada, eu não abro mão de uma pessoa cheirosa, por exemplo, eu não abro mão do caráter. A pessoa tem que ter um caráter ilibado, limpo. Então você precisa definir isso. Não deixe que as pessoas definam por você. Fechou? Então, aqui nesse tópico que nós estamos falando é como escolher um sócio, tá? Rafael, mas eu preciso de um sócio? Vamos fazer um parênteses aqui. Rafael, eu preciso de um sócio? Não, você não precisa de sócio. Você pode ter, tá? Mas não é uma imposição. Existem muitos empresários e muitas empresas de sucesso, principalmente hoje no digital, tá? Que a pessoa se lança sozinha, tá? É ela e ela. Ela é a cara, ela é o rosto e ela consegue, tem sucesso. Então, fica tranquilo, não é uma obrigação. É óbvio que é muito mais fácil crescer e alcançar o sucesso mais rápido com pessoas, tá? Mas vai da sua administração e de uma forma ou de outra você vai precisar de pessoas do seu lado, seja como sócios ou seja como colaboradores, tá? Então quando a gente fala de sócios, existem vários itens que nós precisamos entender. E você precisa entender que você não é obrigado a ter um sócio, tá? Hoje, no Brasil, na nossa legislação, você consegue abrir uma empresa, você consegue ser aí um empreendedor sem precisar ter um sócio. Desde você começar a empreender aí com faturamento baixo, sendo uma MEI, uma ME, bem como com uma limitada unipessoal, que hoje em dia nós temos, tá? Lembra da Eireli? Talvez você já ouviu falar da Eireli. Ela morreu, tá? Morreu definitivamente. A Eireli, ela não existe mais. E todas as pessoas que tinham aí ou têm, acham que tem uma empresa com a nomenclatura Eireli, a partir de hoje, a partir dessa semana ou da próxima semana, vai ser alterado automaticamente no sistema da JUSESP, ou melhor, das juntas comerciais do Brasil e da Receita Federal, pois a Eireli ela não existe mais. Então, se você era Eireli, agora a nomenclatura da sua empresa vai passar a ser LTDA, unipessoal, tá? É uma limitada unipessoal. Enfim, você pode ter uma empresa, você pode ter o seu negócio sem ter sócio. Mas, para que preciso de um sócio? Sim, muitas vezes um sócio é necessário, tá? E vamos falar coisas que vêm na minha cabeça aqui, que situações onde um sócio é necessário. Eu já peguei situações em que uma empresa está quebrando, está quase indo à falência, e que um sócio seria muito necessário, seria bom, seria a salvação dessa empresa. Muitas vezes você pode ir em busca de um sócio investidor para o seu negócio. Então, existem situações que a figura de um sócio, ela se faz necessária, ela se coloca ali como necessária, como uma saída para você, tá? Situações de urgência. Outra situação em que você pode aí pensar em ter um sócio, que isso é muito comum em startups, tá? Quando você tem um projeto que está iniciando e você não tem dinheiro para pagar um profissional, para pagar um funcionário, para pagar um colaborador, você coloca uma parte da empresa para ele. Então, teoricamente, ele trabalha de graça por um período, mas ele passa a ser sócio do negócio. E quando o negócio estourar, expandir ou for vendido, ele vai ter ali a sua cota à parte reservada, ele vai ser muito bem recompensado. Então, existe também essa modalidade. Então perceba que sociedade, existem N pontos que nós poderíamos ficar uma semana, fazer uma semana sobre cada assunto aqui só para falar de sociedade, só para falar de sócios, de relacionamentos, para a gente falar desde a área emocional, desde como escolher, desde o dia a dia, desde uma briga no encerramento de uma sociedade.
Existem vários pontos que são importantes, tá? Mas vamos lá. Sociedades, para que servem sociedades? Como eu já disse, muitas vezes para apagar um incêndio, numa urgência. Você faz a sociedade com alguém muitas vezes para apagar um incêndio, uma urgência. Sociedades servem para crescimento, tá? Eu nunca vi, pelo menos eu não conheço ninguém que se juntou com outra e falou assim, vamos diminuir? Vamos quebrar nós dois juntos? Vamos estragar tudo? Não, ninguém faz isso. Então, perceba que sociedades são para crescimento. São para crescimento. Então, aqui eu quero fazer uma vírgula e contar para vocês um pouco do que eu já vivi com sociedades na advocacia. São exemplos pequenos, mas que ficam claro uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Sociedades, elas precisam vir para somar. Sociedades precisam vir para somar. Então, no meu início da advocacia, e eu já falei isso, eu falo isso no meu e-book, eu falo isso para jovens advogados, não cometerem esse erro. É muito comum jovens advogados se formarem e se juntar lá com os colegas de sala de aula e abrir um escritório e fazer uma sociedade ali. É muito comum isso. Talvez você conheça alguém que fez isso, tá? E isso é um erro. Por quê? Porque sociedade precisa somar. Como que eu, que acabei de me formar, com outros colegas que também acabaram de se formar, que não tem nada, zero conhecimento, zero experiência, via de regra, zero grana, como que nós vamos somar alguma coisa? Faz sentido? 0 mais 0 dá quanto? Responde aí pra mim. 1000 vezes 0 dá quanto? Ou seja, por melhores que sejam as intenções, 1000 de intenções boas, mais 0 vezes 0 vai dar 0. Então perceba que uma sociedade ela tem que vir para somar. Então quando você está no início, se você pega duas pessoas do zero, a chance dessa sociedade fracassar é gigantesca, tá? Ou vai demorar muito tempo para algo acontecer. Então comece o seu negócio, tá? Ou se for se juntar com alguém, pessoa que já venha para somar, para multiplicar no seu negócio, tá? Não coloque alguém que venha para subtrair ou alguém que venha a peso morto, a peso zero. Sociedade tem que vir para somar. Qual o segredo para uma sociedade dar certo? Eu costumo dizer que é um só, tá? Existem vários. Mas, para deixar um pilar aqui para você, que para mim é o principal, o segredo para uma sociedade dar certo é o propósito. O propósito tem que estar definido. O objetivo de todos os sócios precisa ser o mesmo. Lembra que nós falamos aqui da seleção brasileira? Que o Tite é o fundador da empresa e ele chamou 26 jogadores para serem sócios nessa empreitada. As coisas que unem essas 27 pessoas, os 26 jogadores e o Tite, é o propósito. Qual o propósito? Ganhar a Copas, trazer o Hexa para o Brasil. Eles todos estão focados nesse objetivo. Se um deles ali, se apenas um não estiver com esse objetivo, se não for essa finalidade do camarada estar lá no Catar, o Brasil não ganha. Esquece. Todos os sócios precisam estar alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eu já vi sociedades se acabarem, eu mesmo finalizei sociedade com colegas na advocacia, numa boa, no dia que ficou claro que os objetivos já não eram os mesmos. Então, perceba que o pilar principal para que uma sociedade empresarial, uma sociedade dê certo é os objetivos serem os mesmos, as finalidades serem as mesmas na cabeça, precisa haver alinhamento, tá? É muito comum você ver também analogias de sociedade, de empresa, que é igual a casamento. Sim, tem muitas similaridades, tá? Uma sociedade é praticamente igual a um casamento.
até na lei, porque se você se separar vai ter o divórcio, cada um vai ficar com uma parte, herda tanto bens como dívidas, também é bem parecido, viu? Então, perceba o quanto é importante você escolher um sócio ou não escolher. Ver se você realmente precisa de um sócio. Será que é o momento? Perceba como isso é importante, tá? Quais os cuidados que eu devo tomar? Você precisa tomar cuidado. É muito comum ver pessoas fazendo sociedade com outras na emoção. Eu já presenciei isso, já vi isso. E muitas vezes nem conhece a outra pessoa direito, tá? Agora, qual cuidado que eu devo tomar, Rafael? Primeiro, óbvio, o básico, você precisa conhecer essa pessoa. Nós acabamos de falar aqui que sociedade é igual um casamento, então como que você vai me fazer uma sociedade com uma pessoa que você nem conhece ou com uma pessoa que você acabou de conhecer? Você se casaria com uma pessoa que você acabou de conhecer? Sem conhecer a família dela, sem conhecer a história dessa pessoa, sem conhecer os propósitos, os objetivos de vida dessa pessoa? Você faria isso? Então por que você faz isso com a sua empresa? Negócios empresariais precisam ser tratados com o maior respeito. Então tome cuidado quando você for escolher um sócio. Pesquisas precisam ser feitas. Quer que eu fale um pouco aqui da parte técnica, uma dica para você? Tem que ser feito um due diligence, ou seja, em outras palavras, puxar a capivara da pessoa, fazer um estudo, ver se essa pessoa não tem nenhuma ação judicial no nome dela, que venha a prejudicar a empresa. Então, presta atenção o quanto nós temos de itens importantes quando nós falamos de sócios, tá? Rafael, então o que você recomenda para o meu caso? Você recomenda que eu tenha sócios ou que eu não tenha sócios? Não, eu recomendo que você assista todo esse conteúdo. Já deixei uma tarefa aqui para você nesse conteúdo, que você crie a sua lista de princípios irrevogáveis na sua vida e que você paute a sua vida dessa forma. Nós não podemos falar, não, nunca vou ter sócio. Não sabemos. Pode ser que a vida nos una com pessoas maravilhosas que venham para somar e transforme a nossa vida. Sim, é possível. Mas para isso, nós precisamos ter ali os nossos itens que são irrevogáveis. Para isso, nós precisamos estar alinhados. As pessoas precisam estar alinhadas. Você quer ver uma empresa em atrito? Pode perceber, toda empresa que tem algum atrito, os sócios não estão alinhados. Rafael, como assim alinhados? Não estão alinhados mentalmente. Agora, quer ver uma empresa que vive em paz, aquela empresa, aquele negócio que é gostoso, que dá certo? Quando os sócios, pelo olhar, se comunicam, um fala o que o outro já estava pensando. É muito comum isso. Então perceba que sociedade, quando você vai ficar sócio de alguém, ou alguém vai virar seu sócio na sua empresa, no seu escritório, seja onde for, é igual um casamento, tá? Precisa haver esse alinhamento, precisa ter muita comunicação, vocês precisam se conhecer muito antes de tomar essa decisão, tá? Não cometa erros bobos. Já disse no conteúdo anterior desses dias, já falei isso quando estávamos falando aqui sobre referências, tá? Hoje nós só erramos, nós só enfiamos o pé na jaca realmente se a gente tá afim, tá? Por quê? Porque hoje nós temos conteúdos, nós temos exemplos, nós temos pessoas, nós temos cursos, nós temos livros que nos ensinam, tá? Então, não que nós não vamos errar, sim, nós vamos errar, eu sempre falo isso, nós vamos errar, você vai errar, só que qual que é a sacada? Erre, mas erre rápido e já corrige rápido, tá? Mas não pare de buscar conhecimento, fechou? Pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje é isso, dar essa lapidada sobre sócios. E o que nós falamos aqui, fazendo uma breve retrospectiva? Como escolher um sócio? Será que eu preciso de um sócio? Para que serve uma sociedade? Para que serve? Qual o segredo para uma sociedade dar certo? E quais os cuidados que eu devo tomar? Então, eu tenho certeza absoluta que alguma coisa do que foi dito aqui
você pegou e vai ficar na sua cabeça. E deixei uma tarefinha aí para você no conteúdo. Então, e agora eu vou deixar a segunda tarefa para você. Segunda, presta atenção. Eu não sei quando você está assistindo esse conteúdo, mas independente de quando você estiver assistindo, eu quero que você deixe aí nos comentários o que fez sentido para você nesse conteúdo. Se inscreve no canal do YouTube, pois essa live vai estar salva no canal do YouTube. E compartilha com alguém esse conteúdo. Compartilha com alguém que você ama. Não compartilhe com ninguém que você odeia. Não compartilhe esse conteúdo com a sua ex. Não compartilhe esse conteúdo com seu vizinho chato. Só compartilhe esse conteúdo com pessoas que você ama. Fechou? E bora Brasil hoje. Vambora!